Talvez você tenha sido a filha forte, a filha que não podia dar trabalho, a filha que cuidava dos irmãos, a filha que precisava entender tudo, a filha que precisava amadurecer cedo, a filha que precisou ser boa para não causar problema, a filha que aprendeu que o amor vinha quando ela correspondia com boas ações. E quando uma criança aprende que amor depende de desempenho, ela não cresce livre. Ela cresce negociando a própria existência. Ela aprende a observar o ambiente, aprende a medir o tom de voz, aprende a prever reações, aprende a evitar conflito, aprende a engolir o choro, aprende a não pedir muito, aprende a não ser difícil. Aprende a ser útil. E aqui existe uma tragédia silenciosa. Muitas mulheres que hoje são vistas como fortes, na verdade foram crianças que não tiveram direito de serem frágeis. Aquilo que chamam de força, muitas vezes foi uma infância onde não havia espaço para desabar. Aquilo que chamam de independência, muitas vezes foi uma vida inteira aprendendo que depender de alguém era perigoso. Aquilo que chamam de autocontrole, muitas vezes é uma alma que aprendeu cedo demais que perder o controle significava perder amor. E isso não desaparece com o tempo. A menina cresce, vira mulher, trabalha, casa, tem filhos, assume responsabilidades. Mas por dentro a lógica antiga continua operando. Ela continua tentando merecer amor, só que agora não dos pais. Agora do marido, dos filhos, da família, do trabalho, da igreja, da sociedade, do olhar dos outros. E ela vai se tornando uma mulher que funciona muito bem para todos, menos para si mesma. Ela sabe cuidar da casa, sabe resolver problemas, sabe organizar a vida dos filhos, sabe sustentar emocionalmente o parceiro, sabe antecipar necessidades, sabe até perceber quando alguém não está bem, sabe se adaptar ao humor dos outros, mas não sabe responder uma pergunta simples, que hoje eu quero fazer para você. O que eu quero? Porque para muitas mulheres, desejar é quase uma culpa. Querer algo para si parece egoísmo. Descansar parece irresponsabilidade. Se escolher parece abandono dos outros. Dizer não parece agressão. Colocar limite parece falta de amor. E é aqui que a gente precisa entrar com muito cuidado. Porque muitas mulheres não foram ensinadas a amar. Foram ensinadas a servir. E depois chamaram isso de amor. Mas servir não é amar. Servir pode ser uma forma de desaparecer dentro da necessidade e da vontade do outro. A mulher que vive apenas para manter tudo funcionando, começa aos poucos a perder a escuta de si. E quando ela perde essa escuta, ela não percebe quando está triste. Não percebe quando está cansada, não percebe quando está adoecendo. Não percebe quando está sendo desrespeitada. Não percebe quando o casamento virou uma estrutura vazia. Não percebe quando o filho já cresceu, mas ela continua vivendo como se a sua única função fosse servir. E quando finalmente percebe, muitas vezes já está exausto. Já não é só cansaço físico, agora é cansaço existencial. É o cansaço de ser necessária para todo mundo e desconhecida para si mesma. Esse tipo de cansaço não se resolve apenas dormindo, porque não é apenas o corpo que está cansado, é o eu, é a identidade, é a alma tentando dizer, eu também existo. E talvez seja por isso que tantas mulheres chegam a determinada fase da vida e dizem, eu não sei mais quem eu sou. Porque durante anos elas foram ensinadas a serem as suas funções. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou cuidadora, eu sou profissional, eu sou responsável por tudo. Mas quando essas funções mudam, quando os filhos crescem, quando o casamento esfria, quando o corpo muda, quando a rotina perde o sentido, quando a casa já não precisa da mesma presença, aparece uma pergunta devastadora. Quem sou eu sem aquilo que eu sustentei para os outros? Quem sou eu sem os meus papéis? E é aqui que muitas mulheres entram em crise. Não porque são fracas, não porque estão exagerando, não porque ficaram dramáticas com a idade, mas porque pela primeira vez talvez estejam encontrando um vazio que sempre teve ali, mas que era encoberto pela função e pela utilidade. Na psicanálise a gente entende que o sintoma não é apenas algo a ser eliminado. O sintoma comunica. Ele fala onde a palavra ainda não chegou. Ele mostra onde a vida psíquica ainda está tentando se fazer ouvir. Então, quando uma mulher diz, eu estou cansada de tudo, talvez ela não esteja apenas cansada. Talvez ela esteja, pela primeira vez, começando a perceber que a vida que ela construiu não a inclui de verdade. Quando ela diz, eu não sinto mais desejo, talvez não seja apenas falta de libido. Talvez seja uma desconexão profunda da própria vitalidade. Quando ela diz, meu marido não me vê, talvez exista ali uma dor real do relacionamento. Mas também uma dor mais antiga. A dor de nunca ter sido vista como sujeito. E aqui precisamos falar sobre relacionamentos. Porque muitos comentários tocaram nesse ponto. Mulheres casadas há anos vivendo relações que não terminaram formalmente, mas que já acabaram emocionalmente. A convivência continua, as contas continuam, a cama ainda é dividida, a casa é a mesma, a rotina é a mesma, mas o encontro
desapareceu. E isso é uma das formas mais duras de solidão, a solidão acompanhada. Porque a solidão acompanhada confunde. Se você estivesse sozinha, talvez você pudesse nomear a falta. Mas quando existe alguém ali ao lado, a dor fica mais difícil de explicar. Você pensa, mas eu tenho marido, mas eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida. E mesmo assim, se sente sozinho. E essa solidão dentro do vínculo adoece profundamente, porque ela te faz duvidar da sua própria dor. Você começa a pensar que talvez esteja exigindo demais, que talvez casamento seja assim mesmo. Que talvez o desejo acabe mesmo, que talvez a vida adulta seja apenas isso. Rotina, boleto, supermercado, filhos e silêncio. Mas eu quero te dizer algo com muito cuidado. Nem todo esfriamento é maturidade. Às vezes é desistência emocional. E muitas mulheres confundiram paz com resignação. Confundiram estabilidade com apagamento. Confundiram casamento duradouro com vínculo vivo. Um relacionamento pode durar anos e ainda assim não ser lugar de encontro. E quando isso acontece, a mulher pode começar a buscar no corpo uma resposta para uma ferida que está na relação. Talvez se eu emagrecer, ele me veja. Talvez se eu ficar bonita, ele volte. Talvez se eu mudar, eu seja escolhida novamente. Talvez se eu me transformar, eu volte a ser desejada. E aqui eu não estou dizendo que cuidar do corpo seja errado. Absolutamente não é. Pelo contrário. O cuidado com o corpo pode ser um gesto de retorno a si mesmo. Mas a pergunta é, esse cuidado nasce do amor ou do desespero? Porque existe uma diferença enorme entre se cuidar porque você se reconhece como alguém digno de cuidado e tentar mudar desesperadamente porque sente que do jeito que está não merece ser amado e ser feliz. Um lugar produz saúde, o outro produz violência contra si. E muitas mulheres estão violentando o próprio corpo, tentando salvar uma identidade ferida. Por isso, no vídeo anterior, eu disse que o problema não está na caneta, nem no emagrecimento, nem na estética em si. O problema começa quando uma dor emocional profunda encontra uma promessa rápida de reconstrução. Agora, nesse vídeo, eu quero ir um pouco mais fundo. Por que essa dor existe? Porque tantas mulheres chegam a uma fase da vida sentindo que precisam se reconstruir às pressas. Porque tantas mulheres não conseguem simplesmente dizer eu estou envelhecendo e eu continuo existindo. Por que o envelhecimento feminino é vivido como ameaça de desaparecimento? A resposta passa por cultura, por relacionamento, por história pessoal, por infância, por maternidade, por casamento, por linguagem, por olhar social. São tantos aspectos. E quando esse olhar muda, ela sente que seu valor está indo embora. E isso é cruel. Porque envelhecer, para muitas mulheres, não é apenas ver o corpo mudar. É sentir que o mundo começa a retirar delas uma forma de reconhecimento. A mulher que antes era elogiada pela aparência, passa a ser cobrada pela aparência. A mulher que antes era desejada, passa a disputar desejo. A mulher que antes era vista como jovem, passa a sentir que entrou numa espécie de invisibilidade social. E se a identidade dela estava muito apoiada nesse olhar externo, a mudança do olhar vira crise interna. É por isso que autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência psíquica. Porque uma mulher que não sabe quem ela é para além do olhar do outro, fica refém de cada mudança no espelho. Cada mudança no casamento, no desejo do parceiro, no comentário da família, nas comparações nas redes sociais. Ela não envelhece apenas no corpo, ela entra em colapso na identidade. E talvez você esteja vivendo algo assim. Talvez você olhe para o espelho e sinta que a imagem não te devolve mais quem você era. Talvez você olhe para o seu casamento e perceba que existe uma distância que ninguém está nomeando. Talvez você olhe para os seus filhos e perceba que enquanto eles cresciam, você foi ficando para trás. Talvez você olhe para sua rotina e pense, eu construí tudo isso, mas onde eu estou aqui dentro? Eu quero te dizer algo. Essa pergunta que você tem se feito não é fraqueza. Essa pergunta é sinal de que algo em você está vivo e está gritando. Porque a pior forma de adoecimento não é sentir dor. A pior forma de adoecimento é não sentir mais nada. E se for isso, você precisa tratar a raiz. Porque toda tentativa de transformação que ignora a raiz vira repetição. Você muda a forma, mas mantém a ferida. E a ferida continua buscando novos lugares para aparecer. Hoje ela aparece no corpo, amanhã no relacionamento, depois no trabalho, depois em conflito com os filhos, depois na compulsão, depois na ansiedade, na tristeza, na depressão. O inconsciente sempre encontra uma forma de retornar. E é por isso que a psicanálise é tão importante. Porque ela não está interessada apenas no que você faz. Ela quer entender o que te move. O que você repete, o que você busca sem saber, o que você tenta reparar, o que você chama de amor quando talvez seja medo, o que você chama de cuidado quando talvez seja abandono de si. A psicanálise não olha apenas para o sintoma. Ela pergunta o que esse sintoma está tentando dizer. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você saia desse vídeo livre e tentando não se culpar. A culpa paralisa. Eu quero que você saia desse vídeo se observando. Observe onde você se abandona, observe onde você espera ser escolhida, observe onde você se cala para manter a paz,
Observe onde você chama de amor aquilo que está custando a sua identidade. Observe onde você tenta resolver no corpo algo que talvez precise ser elaborado na alma. E principalmente observe uma coisa. Talvez você não esteja perdida. Talvez você esteja pela primeira vez percebendo o quanto você afastou de si. E perceber dói, mas também abre caminho. Porque ninguém se reencontra antes de admitir que se perdeu.